Paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui para mais um estudo da nossa EBD, neste canal que tem por finalidade simplificar a sua aula e melhorar o aprendizado dos seus alunos. Iniciando mais um trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical, o segundo trimestre do ano de 2025, vamos estudar o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu o apóstolo João. A revista que tem por título E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Nesta primeira lição, nós vamos aprofundar no primeiro capítulo de João, cujo título é O Verbo que se tornou em carne, que é o prólogo de todo o Evangelho do apóstolo João. Capítulo 1, os versos de 1 a 14. Fique conosco, eu sou o pastor Everson e este é o canal Simplesmente EBD. Como já falamos, esta é a lição de número 1, com o título O Verbo que se tornou em carne. O nosso texto áureo se encontra no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 14, que vai dizer: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A nossa verdade prática, lembrando que a verdade prática ela é sempre uma aplicação do texto áureo. A nossa verdade prática vai afirmar: o Verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de João, no capítulo 1, dos versos 1 ao 14. Essa leitura que vai ser muito usada no decorrer da aula, mas principalmente no tópico de número 3. Já entrando no comentário, meus queridos, a nossa introdução ela vai dizer: neste trimestre vamos estudar o Evangelho de João, que em comparação com os outros 3 evangelhos, destaca-se especialmente por ter o ministério do Senhor Jesus Cristo centrado na cidade de Jerusalém. Nós bem sabemos que no primeiro evangelho de Mateus, Jesus Cristo é apresentado como rei. Já no evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como servo. Lucas, por sua vez, no seu evangelho, vai apresentar Jesus como um homem perfeito. Já o apóstolo João, no seu evangelho, apresenta Jesus como Deus. Os 3 primeiros evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos. A palavra sinótico, do grego sinóptico, significa ter a mesma visão. Os 3 primeiros evangelhos apresentam Jesus de uma forma semelhante. João, porém, distingue-se dos 3 no seu conteúdo, no seu estilo e no seu propósito. Sobre os evangelhos, ainda podemos afirmar, segundo Charles Swindoll, autor daquela famosa coleção Os Heróis da Fé, que vai afirmar que nós não temos 4 evangelhos. Nós temos um evangelho escrito sobre 4 pontos de vista diferentes. Ainda na introdução, o autor vai revelar que a intenção de João é revelar a singularidade da natureza divina de nosso Senhor Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, encorajar a fé dos seus discípulos. Ainda sobre a divindade do Senhor Jesus Cristo, temos a citação de C.S. Lewis, famoso teólogo, autor de vários livros conhecidos no nosso meio, onde ele diz, em relação ao Senhor Jesus, só temos 3 opções. Ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Se ele não é quem diz ser, ele é um mentiroso. Se ele não é quem ele pensa ser, então ele é um louco. Mas se ele é quem ele diz ser, então ele é Deus. Glória a Jesus. Vamos para o tópico 1, o Evangelho de João, autoria e data. O apóstolo João é o autor do Evangelho que leva o seu nome. A confirmação da sua autoria encontra-se no próprio texto, João capítulo 21, versos 20 e 24. Mas eu gostaria de, aqui juntamente com os irmãos, usar os 5 versículos. João capítulo 21, dos versos 20 a 25,
onde nós podemos notar, meus queridos, que Pedro, quando ele andava com o Senhor Jesus, olhando para trás, ele viu que o seguia o apóstolo a quem Jesus amava. E no verso 21, Pedro se dirige a Jesus e pergunta: Senhor, e desse, o que será? Já no verso 22, a afirmação do Senhor Jesus é o seguinte: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que importa a ti? Segue-me tu. É interessante notar que essa passagem se cumpre quando o apóstolo João estava preso na ilha de Patmos e o Senhor Jesus se revela a ele, cumprindo o que o próprio Cristo disse: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que importa a ti? E Jesus voltou para João. Não significava que João ia ficar vivo até a segunda vinda do Senhor Jesus, não. Significava que João ia continuar vivo até o Senhor Jesus se revelar a ele, para que ele escrevesse a revelação das últimas coisas. E foi o que aconteceu, ou seja, o livro de Apocalipse confirma que o autor do quarto evangelho é o apóstolo João, até porque no versículo 24 ele diz: Este é o discípulo que testifica estas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro, irmãos. Então nós podemos notar também que no quarto evangelho, no evangelho de João, nós temos algumas peculiaridades, algumas singularidades na escrita de João. Primeiro, João tratava a si mesmo na terceira pessoa. Ele não citava o seu nome. Ele colocava o discípulo amado, o discípulo a quem Jesus amava. Outra peculiaridade é esta mesmo, onde João se apresenta como discípulo amado 4 vezes, no capítulo 13, no capítulo 19, no capítulo 20 e no capítulo 21. Mas por que João se coloca tanto como o discípulo amado? Bom, nós podemos observar que Jesus tinha um grupo de discípulos mais íntimos que estava com ele em várias situações. Os irmãos bem sabem que Pedro, Tiago e João andaram com o Mestre, por exemplo, na ressurreição da filha de Jairo, na transfiguração do Senhor Jesus, estiveram ali com Jesus no jardim do Getsemane, e nós observamos também que desses três, João é o mais íntimo do Senhor Jesus. Ele esteve com o Senhor Jesus quando os demais discípulos fugiram. Ele entrou com Pedro ali no julgamento de Jesus, onde Pedro ficou no pátio e negou o Senhor Jesus. Ele esteve com o Senhor Jesus aos pés da cruz. E nesta oportunidade, ele ficou responsável por cuidar de Maria. Ele encostou a cabeça no peito do Senhor Jesus, onde ele perguntou: Mestre, quem vai te trair? Mediante tudo isso, João se tornou um dos líderes da igreja. A afirmação que nós temos da parte do apóstolo Paulo, onde lá em Gálatas, no capítulo 2, verso 9, Paulo escreve: conhecendo Tiago, que é o irmão de Jesus, Cefas, que é Pedro, e João, que eram considerados como as colunas da igreja. Outra confirmação de que a autoria do quarto evangelho é do apóstolo João são os pais da igreja, né? Nessa ocasião, nós separamos aqui Policarpo, que não só foi ensinado pelo próprio apóstolo João, como também foi nomeado por ele na Ásia para ser bispo da igreja de Esmirna. Policarpo testificou nos seus escritos que João escreveu o quarto evangelho. João, que era conhecido também como o apóstolo do amor. Mas por que João tinha essa característica? A história da igreja vai nos revelar que João, na sua velhice, os seus últimos anos, foi passado na igreja de Éfeso. E João era carregado, João era conduzido pelos seus discípulos, pelos membros da igreja, para ir para o culto. Quando João estava no culto, adorando a Deus, que ele ganhava oportunidade, a palavra de João era sempre essa: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Se João ganhasse uma outra oportunidade no outro dia, a sua palavra era essa: filhinhos,
amai-vos uns aos outros, até que um dia perguntaram para o apóstolo João, João, por que toda vez que você ganha oportunidade, a sua palavra é sempre essa? No que o apóstolo João respondeu, porque este é o mandamento do Senhor, e se fizermos apenas isso, é o suficiente. Ainda aqui no primeiro subtópico, meus queridos, nós temos também que a data do escrito do apóstolo João está ali entre os anos 80 e 90 depois de Cristo, o que é um consenso entre os teólogos. Tem que ser depois de 70, porque no ano 70, na década de 70, foi a época em que o apóstolo Pedro morreu, o que é notificado no Evangelho de João, capítulo 21, verso 19. E foi também antes da década de 90, que foi o período da morte do apóstolo João. Então nós terminamos aqui com o escrito da revista que vai dizer: de acordo com os estudiosos, o Evangelho de João apresenta uma doutrina genuína sobre a divindade de Jesus Cristo. Meus amados, é interessante notar, e nós não podemos fugir deste fato, que o propósito principal do apóstolo João é apresentar o Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus. É claro que também ele vai tratar da humanidade do Senhor Jesus, como nós vamos ver posteriormente, mas o propósito principal é esse: apresentar o Senhor Jesus como o Filho de Deus. Agora nós vamos para o subtópico 2, o propósito do Evangelho. O Evangelho de João, segundo a lição, tem como um dos seus propósitos levar o leitor a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que ao fazer isso, ao crer, encontrar vida no seu nome. É o que está lá em João, no capítulo 20, no versículo 31, onde nós podemos observar, e eu gostaria também de fazer uso no versículo 30, que vai nos esclarecer melhor esse texto, onde a palavra de Deus vai dizer assim: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida no seu nome. Meus amados, nós podemos observar que aqui no versículo 30, ele fala de muitos outros sinais. E quando nós pegamos todos os milagres do Senhor Jesus nos 4 evangelhos, nós temos 35 milagres. Mas no evangelho de João, onde no versículo 31 ele diz: estes, porém, são 8 milagres. Então João está dizendo assim: olha, existem muitos outros milagres. Estes, porém, foram escritos para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é o Cristo e é o Filho de Deus. E para que, crendo, nós possamos ter vida no seu nome. Então é interessante notar, irmãos, que o Espírito Santo inspirou João a ponto de ele entender que estes 8 milagres bastavam para nós crermos que Jesus é o Cristo, para nós crermos que Jesus é o Filho de Deus e que ao fazer isso nós possamos ter vida no seu nome. Aleluia. Continuando aqui no tópico 2, ele diz: não é por acaso que os especialistas referem-se à primeira parte do capítulo como prólogo de João. Então, se João tem a intenção de escrever o seu evangelho e demonstrar no seu evangelho que Jesus é o Cristo e é o Filho de Deus, no seu prólogo, que vai no capítulo 1, dos versículos 1 ao 14, ele está apresentando o Senhor Jesus. Porque o prólogo é isso, é uma sessão introdutória que aparece antes da narrativa principal para nos fornecer informação sobre o personagem principal ou sobre a história. E João faz isso. Ele usa esses primeiros 14 versículos para nos informar a respeito de Jesus, que era Deus, que estava com Deus, que se fez homem e habitou no nosso meio, e que era a luz do mundo, e o mundo em trevas não recebeu. Fala também de João Batista e fala que essa vinda do Senhor Jesus nos proporcionou, ao crermos, sermos chamados filhos de Deus. Então, nesses primeiros 14 versículos, ele apresenta toda a história do Evangelho de João. A história do Filho de Deus,
e a história da sua obra no meio do seu povo. Então, antes de começar o seu evangelho, como testemunho de João Batista, João apresenta Jesus como Filho de Deus, enviado ao mundo para fazer parte da história, o Logos, a palavra encarnada. No subtópico 3, nós temos aqui a natureza de Jesus. A revista vai nos apontar que, apesar do Evangelho de João sublinhar ou destacar de forma clara a dimensão divina de Jesus, o apóstolo também aborda a sua natureza humana, mas de forma bem rasa, viu, irmãos? Nós temos aqui apenas 2 versículos que são usados para isso. Lá em João, no capítulo 8, versos 39 e 40, que a própria lição nos apresenta, vai apontar que Jesus afirma para aqueles que o estavam perseguindo, dizendo: olha, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não estavam procurando me matar. Demonstrando aí a humanidade do Senhor Jesus, que ele poderia ser morto. Já em João, no capítulo 9, versículo 11, outra referência que a revista aponta, vai colocar que o cego que foi curado por Jesus declarou que o homem chamado Jesus que o curou. Então, essas 2 afirmações de João demonstram, repito, ainda que de maneira rasa, que Jesus é homem, a humanidade do Senhor Jesus. Não que João não cresce nisso, não, pelo contrário, ele cria, mas o propósito de João no seu evangelho é apresentar, é testificar da natureza divina do Senhor Jesus. Ainda que na revista nós podemos completar esta ideia no sentido que o autor escreve. Nesse sentido, o Evangelho não só realça a divindade de Jesus como Filho de Deus, mas também discute a sua humanidade por meio da sua morte expiatória. Então, a humanidade de Jesus ela vai ser mais profundamente tratada através da sua morte expiatória, porque Jesus morreu como homem e só como homem ele poderia morrer por nossos pecados. Terminando aqui esse tópico, meus amados, nós temos a sinopse 1, a sinopse do tópico 1, ou seja, o resumo desse tópico, que vai dizer: o Evangelho de João foi redigido com o propósito de nos fazer crer que Jesus é o Verbo divino e, por consequência, termos vida nele. Vamos agora para o nosso tópico 2, que vai declarar Jesus, o Verbo de Deus. O subtópico 1 diz a revelação que ultrapassa o passado. A revista nos diz assim: quando o apóstolo João redigiu a introdução do primeiro capítulo do seu evangelho, no princípio era o Verbo, nós podemos observar, meus queridos, que João ele usa a palavra era, que é o pretérito imperfeito do verbo ser, que descreve uma ação no passado sem identificar o seu limite temporal. Ou seja, é usado para expressar até onde a linguagem humana consegue ir. Esta palavra foi usada pelo apóstolo João porque é a única palavra que ele poderia usar para descrever o Senhor Jesus Cristo antes da sua encarnação. Nós sabemos que ele é antes da eternidade. E para descrever isso, a palavra, a frase que o apóstolo João usou foi essa: no princípio era o Verbo. Com relação à similaridade entre Gênesis no capítulo 1 e João no capítulo 1, nós temos a frase no princípio de Gênesis 1 e 1 que inicia a história da primeira criação. Já a frase no princípio de João 1 e 1, nós temos o início da história da nova criação. E, irmãos, nós entendemos pela palavra que nestas 2 obras, tanto de Gênesis no capítulo 1, verso 1, quanto de João no capítulo 1, verso 1, o agente da criação é a palavra de Deus, é o Senhor Jesus, como nos diz o Salmo de número 33, no versículo 10, a sua parte A, que vai nos apontar: os céus, por suas palavras, se fizeram. O subtópico 2 deste tópico que nós estamos trabalhando diz a natureza fundamental do Verbo. Tal como Deus é eterno, também o Verbo o é.
O Verbo Jesus, ele é eterno por ter uma natureza divina. Ele é Deus. Entretanto, mesmo sendo igual ao Pai em essência, ele é distinto em natureza. Nós aprendemos no trimestre passado que o Senhor Jesus, ele tem duas naturezas, uma natureza humana e a natureza divina na mesma pessoa. Ele é o único ser em todo o universo que tem uma natureza humana e uma natureza divina. Continuando aqui nesta passagem, ele descreve que mais adiante em Apocalipse, o apóstolo João descreve o Verbo como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Meus queridos, nós precisamos entender que Jesus, quando é apontado como Alfa, que é a primeira letra do alfabeto grego, e o princípio, está dizendo que ele é o início, ele é a base de toda a criação. Nós observamos isso lá em João, no capítulo 1, verso 3, na nossa leitura bíblica em classe, que está escrito assim: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito por ele. Ele é o princípio, ele é o começo de todas as coisas. Em contrapartida, quando apresenta Jesus como ômega, que é a última letra do alfabeto grego, e o fim, está dizendo que ele é a finalidade para o qual todas as coisas foram criadas. Lá em Romanos, no capítulo 11, verso 36, o apóstolo Paulo afirma: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, para ele são todas as coisas. Ele é o fim, ou seja, a finalidade para o qual todas as coisas foram criadas. Glória a Deus. Prosseguindo para o final desse segundo tópico, meus queridos, no subtópico 3, ele aponta: no princípio era o Verbo. João 1:1. Como já referimos, no grego do Novo Testamento, a palavra que se traduz por verbo é logos, que significa palavra. Logos é a palavra de Deus sendo executada. É o propósito de Deus acontecendo. Deus não fala simplesmente porque quer ser ouvido. Deus fala, e sendo ouvido ou não, a sua palavra vai realizar a sua vontade, pois não volta para ele vazia. É o que nos afirma Isaías no capítulo 55, no verso 11. Então Jesus é a palavra sendo executada. Jesus é aquele que confirma, ou seja, que realiza os propósitos de Deus. Continuando no texto, ele vai afirmar: o conceito de logo traz consigo a noção de expressão, tanto da razão quanto da linguagem. Na expressão da razão, Deus cria o mundo através da sua palavra. Racionalmente, nós entendemos que Deus criou o mundo através da sua palavra, através do Logos, através de Jesus realizando o seu propósito. E isso nós vemos lá em Hebreus, no capítulo 11, verso 3, que vai nos afirmar: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Olha que coisa maravilhosa. Quando você ouve a palavra de Deus, você aceita Jesus pela fé. Você crê pela fé. E agora, estudando a palavra de Deus, você entende pela fé. E é isso que o autor aos Hebreus fala. Pela fé, nós entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Já na expressão da linguagem, Deus se revela para nós através do Logos. Então, tanto para a razão explicando, quanto para a linguagem revelando, o conceito mais apropriado de Logos encontra-se em Jesus. Terminando aqui, a sinopse do ponto 2 vai dizer: o Evangelho de João retrata Jesus como o Verbo divino que se fez presente na história. Meus amados, estamos agora indo para o final da nossa lição, caminhando agora para o último tópico, o tópico de número 3. E se você chegou até aqui, se você está nos acompanhando até aqui,
like, deixe o seu comentário, o que você acha dessa aula, o que pode melhorar, o que deve permanecer. Se você gostou, deixe o seu like, se não gostou, pode deixar o seu dislike. Se inscreva neste canal para nos ajudar a nos aprofundarmos juntos cada vez mais na escola bíblica dominical. O tópico de número 3 vai dizer a encarnação do Verbo. Subtópico 1. A manifestação do Verbo e a luz do mundo. O que nos diz a revista? João identifica Jesus como Criador de todas as coisas, mediado pelo Pai através do poder da sua palavra. João, capítulo 1, versos 2 e 3. Eu gostaria de ler com os irmãos um versículo lá de 2 Coríntios, no capítulo 1, verso 20, onde vai nos explicar muito bem esse termo mediado pelo Pai. O texto diz o seguinte: porque todas quantas promessas há de Deus são nele o sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Ou seja, todas as promessas de Deus foram ou serão cumpridas em Jesus. Então, quando o verso 2 do capítulo 1 de João afirma ele estava no princípio com Deus, e conclui no verso 3 dizendo todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, é a afirmação de 2 Coríntios 1 e 20, que fala que ele é a confirmação de todas as promessas de Deus. Todas as promessas de Deus têm no Senhor Jesus o sim, o amém. Por isso que as nossas orações, por isso que os nossos pedidos precisam ser feitos em nome do Senhor Jesus. Ele é a confirmação para as promessas de Deus. Quando nós oramos ao Pai, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos ensinar as nossas igrejas, irmãos, a perderem esse costume de orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso nós fazemos, irmãos, em casamento. Eu vos declaro marido e mulher em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batismo. Eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, a autoridade de pedir algo ao Pai está no nome do Senhor Jesus, como ele mesmo declarou em João, no capítulo 16, no verso 23. A parte B vai nos afirmar: tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, ele vos-lo-á de dar. Quantas vezes, até mesmo orando ao Espírito Santo, eu peço: ô Espírito Santo, me ajuda, me faz lembrar em nome do Senhor Jesus, me fortalece, me usa em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos ter essa consciência, porque Jesus é a confirmação das promessas de Deus. Prosseguindo, meus amados, ele diz: a seguir ele faz, João, uma distinção entre luz e trevas, que está lá no capítulo 1, os versos 4 e 5 da nossa leitura bíblica, onde as trevas simbolizam a obscuridade espiritual, provocada pelo pecado. Né? Então, qual que é a distinção entre luz e trevas? No capítulo 8, no versículo 12 do Evangelho de João, Jesus vai afirmar: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. As pessoas andam em trevas por não crerem em Jesus. Quando o Senhor Jesus ele faz a revelação com relação ao Espírito Santo, ele diz que o Espírito Santo virá para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E completa explicando do pecado, porquanto não creem em mim. O pecado da humanidade, meus amados irmãos, é a incredulidade. É a incredulidade que prende as pessoas na escuridão. É a incredulidade que prende as pessoas nas trevas. Seguindo aqui para o nosso segundo ponto deste tópico, o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Enquanto Israel rejeitou a bênção da salvação através da obra do Calvário, Deus ofereceu a todas as pessoas a oportunidade de se tornarem filhos de Deus pela fé no seu nome. Então, enquanto a incredulidade aprisiona os homens nas trevas, a nossa fé no Senhor Jesus nos torna filhos de Deus. E com relação a essa nossa filiação,
A Bíblia nos apresenta Jesus antes da morte e depois da sua morte. E há uma distinção, porque antes da sua morte, Jesus ele é apresentado como unigênito do Pai, o que está claro lá em João 3,16, que é o texto áureo de toda a Bíblia. É o versículo principal da Bíblia que diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou, que deu o seu Filho unigênito, ou seja, o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em contrapartida, após a morte de Jesus, ele já nos é apresentado como o primogênito entre muitos irmãos. Revelação que o apóstolo Paulo faz lá em Romanos, no capítulo 8, verso 29. Olha o que diz lá: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, recapitulando, meus queridos, antes de Jesus morrer, antes de sermos salvos através da morte e ressurreição de Jesus, Jesus era o único Filho de Deus. Após a sua morte, quando Jesus conquista para nós a vida eterna, ele é nomeado como primogênito de Deus, porque agora nós também somos filhos de Deus. Terminando aqui este ponto, a revista afirma: assim, aos gentios foi assegurada uma herança de filiação divina através do amor do Pai. E o versículo apontado aqui pela revista, a referência está em 1 João, capítulo 3, verso 1, onde o apóstolo do amor afirma: vede com grande caridade, com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Então, essa filiação, meus queridos, esta honra é para aqueles que creem no Senhor Jesus, mas creem a ponto de seguir, creem tendo o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Aquelas pessoas que não aceitaram Jesus, eles são feitos criaturas de Deus, porque todos fomos criados por Deus. Mas quando aceitamos o Senhor Jesus, nós passamos de criatura para filhos. Glória a Deus por isso. E isso, meus amados, não é simplesmente uma honra, mas também uma responsabilidade. A responsabilidade de pregarmos o Evangelho para que outras pessoas venham conhecer o Senhor Jesus e, através da sua crença, através da sua fé, através da sua decisão para o Senhor Jesus, possam ser também nomeados como filhos de Deus. No nosso último subtópico, que tem por título A Manifestação e a Habitação do Verbo, diz assim: a frase "e o Verbo se fez carne" sugere a humanização de Deus, que passou a viver entre nós. É importante notar essa expressão "e habitou entre nós", que no texto grego indica que o Verbo armou o seu tabernáculo entre nós, armou a sua tenda no nosso meio. Mateus, ele coloca isso de uma maneira a explicar o Antigo Testamento, quando lá no capítulo 1, no versículo 23 de Mateus, ele escreve: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Mateus está aqui citando Isaías no capítulo 7, versículo 14. Só que ele acrescenta uma explicação onde ele diz: Emanuel traduzido é Deus conosco. Então, de maneira clara, ele apresenta a profecia de Isaías, explicando o termo Emanuel devido à sua importância. O que João, no seu livro, declara em seu prólogo, afirmando: e habitou entre nós. Então a revista termina afirmando: ele reside entre nós, representando a manifestação plena da presença divina no mundo. Para terminarmos a nossa lição, meus amados, nós vamos aqui trazer a sinopse de número 3, que vai afirmar: por meio da manifestação do Verbo de Deus, a luz do mundo, temos a bênção de sermos considerados filhos de Deus. Meus queridos, chegamos no fim desta lição.
Eu quero ler apenas uma parte aqui da conclusão, que diz assim: observamos que a revelação sensível de Deus e a sua intervenção na história torna o Evangelho de João uma obra única no Novo Testamento, complementando o que faltava nos outros evangelhos. E isso que a conclusão nos diz, uma obra única no Novo Testamento. Aleluia. Para você que ficou conosco até agora, que Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus, a paz do Senhor, e nos vemos na próxima semana, se assim Deus nos permitir.